Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Estamos reunidos aqui mais uma vez para o encontro, seminários do Grupo Lógica, Linguagem e Ciência da Universidade Federal do Tocantins. Gostaria de cumprimentá-los a todos pela presença nessa data de hoje e gostaria aqui já, de primeira mão, agradecer ao Frederic pela disponibilidade em participar desse momento conosco. Ele que é sempre presente aqui no nosso grupo, sempre contribuindo com as suas intervenções, os seus complementos das palestras que nós temos aqui. E hoje ele passa a ser o protagonista dessa nossa história. Eu vou, então, apresentar o Frederic e, depois disso, eu passo a palavra para ele para que nós possamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Então, Frederic Moreira dos Santos possui graduação em Física e mestrado em Filosofia Contemporânea e doutorado com ênfase em Filosofia das Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências da Universidade Federal da Bahia, Universidade Estadual de Feira de Santana. Ele é professor adjunto vinculado ao Colegiado de Educação do Campo na Universidade Federal do Recôncavo Baiano, no qual presidiu no biênio de 2018 e 2019. Atua principalmente nos seguintes temas: História e Filosofia da Física e da Matemática. Atualmente tem se dedicado a explorar as implicações de uma abordagem epistêmica, articulando teorias marxistas sobre ideologia e natureza, dentro de um escopo político e étnico racial, para lidar com certos problemas em teoria do conhecimento. Um deles trata-se de uma avaliação crítica do uso de conceitos de naturismo e materialismo no pensamento ecológico e filosófico contemporâneo. Um outro projeto investigativo se refere a propor uma síntese da teoria da informação e suas implicações para os fundamentos das ciências naturais. Ele realizou estágio de doutoramento no Departamento de Filosofia da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, com auxílio financeiro da CAPES. Realizou estágio de pós-doutoramento no Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência da Unicamp, trabalhando os temas supracitados sob a supervisão de Ítala Dottaviano. Tem orientado trabalhos de graduação e pós-graduação voltados ao ensino de ciências e filosofia numa perspectiva interdisciplinar e crítica nos cursos ligados à educação do campo e nos cursos de pós-graduação dos CETENS da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Ele é membro da Associação Latino-Americana de Filosofia Intercultural e membro da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Hoje, o Frederic nos presenteia, portanto, com uma fala com o seguinte título: Pressupostos e repercussões do livro O que é Vida, de Erwin Schrödinger. Frederic, contigo a palavra. Vamos conversar a partir de agora. Obrigado, Eduardo. Obrigado pela generosidade de sempre. Enfim, obrigado mesmo pelo convite. É sempre um privilégio e uma alegria, né? A gente, quando constrói a nossa caminhada de reflexões e de escrita e poder compartilhar com os colegas para receber as críticas, as contribuições, enfim, só enriquece a nossa formação, o nosso trabalho, enfim. E também parte dessas atividades que a gente realiza, obviamente, a gente não pode deixar de chamar a atenção, que é formativa também para os nossos alunos, né? Nossos, estudantes. E, enfim, parabéns pela iniciativa desses seminários, enfim, tenho aprendido muito com eles e sigamos hoje como essa temática. Eu e Eduardo, a gente sentou para conversar, né, Eduardo, assim, sobre ela, tal, e porque, assim, eu não sou especialista no pensamento de Schrödinger. O meu mestrado foi problemas da medição na mecânica quântica e foquei mais na interpretação do Wigner e das críticas à interpretação do Wigner, enfim, a interação intelectual do Wigner também, as cartas e etc.
Mas, desde a graduação, essas relações entre física e biologia sempre me interessaram bastante. Mas me interessaram passando, óbvio, pelas questões filosóficas, mas talvez muito mais no campo de história das ideias, tá? Então, isso é importante eu deixar claro. Primeiro porque isso é muito caro para mim, né? O meu pós-doc meio que nasce desse projeto da relação entre física e biologia, quando eu falo teoria da informação. E segundo, porque esse, na verdade, foi o primeiro trabalho que eu escrevi na vida, assim, né? No final da graduação, e eu já apresentei ele fora, no Instituto Americano de Física, da parte de História da Física, um evento em Oxford, enfim. E é aquele trabalho que eu estou sempre voltando e limpando a poeira, entendeu? O texto está escrito já há um bom tempo e alguns anos, mas eu não estou satisfeito ainda. E aí eu vou continuar mexendo nele até um dia achar que está legal, está pronto, e aí eu vou submeter. Mas eu não vou apresentar de fato esse texto, né? Porque eu vou tentar cavar mais, puxar mais o fio das relações com a obra especificamente do Schroeder, que é muito importante para esse debate. O trabalho que eu estou me referindo, que eu estou escrevendo e mexendo nele, na verdade, é um trabalho que discute a relação entre a evolução do conceito de vida e suas controvérsias nos fundamentos da biologia, e em sua relação com a evolução também, as controvérsias em torno do conceito de entropia. E o quanto que essa discussão e essa reflexão sobre teoria da evolução e vida impactou nas discussões sobre entropia, sobre o conceito de entropia no final do século XIX, e volta e meia elas retornaram no século XX. Alguns físicos consideram o problema como resolvido, outros tomam que não e ressuscitam o debate sobre a questão da entropia e teoria da evolução e vida. Então, esse o foco do meu texto. Na verdade, é isso. Pegar do início do século XX até mais ou menos Prigogine e o quanto que esses dois conceitos dançaram de uma forma meio dialética, sabe? Assim, um desafiando o outro. Bem, mas por que eu aceitei, né, esse convite do Eduardo? Porque o livro do Schroeder é central nesse debate. O peso dele é enorme. Assim. Então, é claro que é interessante trazer. Agora, os elementos presentes nesse livro, que dialogam com esses elementos que eu falei agora, dessa historiografia mais das ideias, né? Ou dos estilos de pensamento, para não ficar uma coisa muito puramente imaterial. Aqui, lembrando que eu bebo muito do Fleck nessa apresentação, então eu não vou me demorar muito para falar sobre o pensamento do Fleck, não é meu objetivo falar sobre a definição dele de comunidade de pensamento e estilo de pensamento. É claro que se vocês quiserem, e não ficar muito claro com o exemplo que eu vou trazer, eu posso discutir um pouco mais isso, mas eu vou tentar tomar a história das ideias que eu vou contar como caso de análise ou exemplar daquilo que o Fleck discute quando ele fala de estilo de pensamento. E eu chamei a atenção também para essas questões de história das ideias de estilo de pensamento. Eu gosto de chamar a atenção para uma questão, que normalmente meus alunos, quando eu entro nesse assunto, eles acham que é algo que falar de estilo de pensamento, comunidade de pensamento, é falar só das ideias, é só do âmbito imaterial e não envolve a questão da cultura material, parece que não envolve os experimentos, não envolve, mas pelo contrário, e justamente esse trabalho exemplifica o quanto que é uma rede interconectada entre puramente ideias, mas também ideias que estão submetidas a toda uma relação social e poder e de cultura material. Eu vou projetar agora, Eduardo, se me permite, os slides, para começar, de fato, propriamente dita,
essa discussão. Eu não vou conseguir enxergá-los mais, então qualquer coisa, se vocês quiserem me interromper, porque não estão entendendo alguma coisa, ou por qualquer outra razão, não está transmitindo bem, é só vocês chamarem aí no áudio, porque agora eu só vou conseguir enxergar o slide mesmo. Ótimo. Não. Cadê esse preso aqui? Então, vamos lá. Eu não sei, talvez eu não use. Normalmente, Eduardo, as apresentações, o tempo é de 1 hora, né? Em torno, em média, né? 40 minutos a 1 hora. Tá, eu não sei se eu vou chegar a 1 hora, não. Eu acho que vai ser uma coisa mais curta. Tranquilo. Mas o roteiro é basicamente esse, né? Então, eu vou tratar inicialmente, como o próprio título diz, que o que estava em debate, quais eram as controvérsias que estavam circulando na comunidade, principalmente de bioquímica e genética, antes da década de 50. E como o Schrödinger se posiciona nessas controvérsias nesse período, que estão presentes nesse período. Algumas dessas controvérsias vão perdendo força quando o Schrödinger publica o livro que é Vida, elas já estão bem enfraquecidas ou se tornam marginais, mas existem outras que ainda estão bem de pé. Depois eu vou falar do Phage Group, né, o grupo que o Delbruck ajuda a fundar tanto em Colônia quanto nos Estados Unidos. Esse grupo é fundamental, vai ser praticamente o ápice da obra do que é Vida do Schrödinger. E depois, no final, eu vou falar um pouco, comentar rapidamente também a fortuna desse trabalho, né? Assim, pessoas que declaram, importantes físicos, cientistas que se declaram influenciados, impactados diretamente por essa obra, seja positivamente ou seja para criticá-la, né? Seja no sentido, assim, para se colocar como antagônico a certos posicionamentos do Schrödinger, seja como inspiração mesmo positiva em relação a essa obra. Então, vamos lá. Gente, quando se fala do conceito de vida, claro, a gente não necessariamente atrela a discussão sobre o conceito de vida a herança genética, né? Uma coisa é a discussão do que é vida em si. Outra coisa é qual é o mecanismo responsável por compartilhamento, pela reprodução e compartilhamento e a propagação dos caracteres genotípicos, enfim, dos seres vivos, dos trabalhos lá iniciados pelo Mendel, mas também que já havia discussões antes do Mendel sobre essas questões, no Lamarck e etc. Só que, por que eu não vou atrelar necessariamente uma coisa a outra? O que eu estou colocando aqui em debate, em questão, em perspectiva, é que os estilos de pensamento em relação a como você enxerga a vida e a natureza da vida vão impactar nessa questão também da estrutura, do mecanismo de propagação desses caracteres genéticos, né? Na verdade, enfim, o Mendel ele não fala de genes, né? O Mendel ele fala assim de algumas estruturas pontuais, granulares, presentes na célula, e que a combinação dessas estruturas granulares, elas não se misturam, na verdade, a combinação delas, sem se misturar, que fazem com que seja propagado essas características genotípicas de um organismo para o outro. Mas não tem a palavra DNA, não tem cromossomo, não tem gene, isso tudo vai aparecer aos poucos. Essa é uma história muito rica, gente. Se eu tivesse que precisasse, por isso que eu estou falando, não é
aqui eu não estou apresentando, não é bem história da ciência, é muito mais história das ideias, porque se fosse, de fato, contar a história disso, só essa questão aí de como foi amadurecendo o modelo para se chegar, não, a questão dos caracteres adquiridos, dos fenótipos, dos genótipos, tudo isso já daria a palestra de hoje, assim, completa, só para dar os nomes, como se chegou nessas, em cada característica dessa, em cada construto desse, e por aí vai. O que me interessa aqui, o que nos interessa, é que existe uma escola, e aí lembrando uma coisa também importante, tá? Antes da década de 30, o que a gente está falando aqui é bioquímica, ainda não estamos falando de biologia molecular, tá? Esses debates acontecem no campo da bioquímica e, obviamente, essas formas de entender a natureza, de ler a natureza, de entender a vida, que eu estou chamando de estilos de pensamento dentro de comunidades científicas, que guiam suas práticas, que guiam as suas formas de pensar, que ajudam elas a enxergarem os problemas. A agenda de problemas é estabelecida com a ajuda desses estilos de pensamento, que guiam as investigações. Esses estilos de pensamento vão resvalar nos programas de pesquisa em genética. E lembrando também, né, para quem conhece um pouco da história da biologia, o trabalho de Mendel não ganhou tanta repercussão quando ele estava vivo, né? Ele foi meio que resgatado depois. Mas que estilos de pensamento são esses, gente? Que eu queria chamar a atenção aqui, os mais importantes. Então, de um lado, que eu estou colocando aqui é a escola de Frederick Hopkins, em Cambridge. Ele cria a primeira cadeira de bioquímica numa universidade no mundo. E a perspectiva sobre a vida é de uma visão mais holística, organicista, tem um uso muito do termo de modelos coloidais, e aí modelos coloidais eu coloco aqui como o Deichmann discute isso, porque eu sei que hoje na biologia contemporânea fala de coloides, mas é parecido sim com a maneira que pelo menos que eu entendo, lembrando que eu não sou biólogo, tá? O Eduardo acabou de ler aí minha formação, o meu orientador de doutorado é biólogo, né? Mas eu não tenho formação em biologia. Então, até onde eu sei, existem similitudes, assim, existem aproximações entre essa maneira de se falar de coloides hoje, meio como esse caldo rico em organelas, em proteínas, em aminoácidos. E na época vai se usar essa perspectiva para se dizer, olha, a vida e tudo que é necessário para sustentá-la se dá nesse espaço biofísico, temporal, em que ali nesse meio está presente tudo o que é necessário para se explicar a vida. E aí, no caso, é a relação entre essas organelas, é a relação entre as proteínas, é a relação entre esses cristais primários, entre essas substâncias que se organizam, é a relação entre tudo isso que se dá a vida. E não o papel e a função isolada, localizada de qualquer proteína em si mesma, ou de qualquer funcionalidade específica dentro da célula que se dá a essência do que é a vida. Tá? Então, falar sobre a vida nessa perspectiva holística organicista é falar nesse sentido de totalidade. Tá? Então, lembrando que aqui a gente está falando do final do século XIX, lembra aqui eu coloquei as datas, aí o Fischer vai morrer em 1919, o Hopkins vai morrer em 1947, mas as contribuições mais importantes dele se dá no final do século XIX, início do século XX.
Então, assim, o que eu estou querendo dizer aqui é você ainda não tem uma genética muito desenvolvida, aqui você não tem ainda os termos como cromossomos, tem muita coisa dos construtos da biologia que vão aparecer muito mais para frente, tá? Mas, enfim... E aí também tem outra coisa que eu vou aprofundar mais lá na frente, é que não é só uma questão de gosto, gente. Nesse caso, como os modelos da física e da química, eles dependem de uma simplificação, elas dependem de um recorte muito grande dos contextos, né? Contexto, vamos pegar um pouco do termo mais próximo da etimologia dele, né? De uma costura, de seus fios, das suas relações, das suas múltiplas relações. Quando você vai falar de vida, e como ela é multifacetada e também multiplamente dependente, interdependente, qualquer forma de idealização compromete muito a compreensão da vida. É muito difícil você essencializar os mecanismos físico-químicos da vida. Isso vai ser caro para o Schrödinger depois, vai ser caro para um debate mais à frente. Mas eu só estou chamando a atenção que não é apenas por uma postura simplesmente metafísica, filosófica, pelo gosto do freguês, sabe? Existe também aí uma reivindicação, olhando para a realidade, para os seres vivos e para as relações, até sociais que emergem das comunidades entre os seres vivos, e como essas relações interferem na própria estrutura do ser vivo. A dificuldade, o grande desafio de fazer qualquer modelização reducionista quando se trata especificamente da vida. Por isso, o Fischer ele vai especular e vai se questionar o quanto que não podemos evocar leis próprias do mundo da vida dentro das ciências naturais, de um naturalismo muito próprio. Isso é muito caro para mim lá no meu trabalho sobre naturalismo, quando eu falo do naturalismo mais aberto e pragmático, né? Porque ele vai dizer, olha, a física e a química atual não dão conta, mas não quer dizer que a gente tem que abraçar o sobrenatural para dar conta da vida. Significa que talvez existam leis naturais que a gente ainda não descobriu quando se trata dos fenômenos da vida, dentro desse contexto mais holístico e organicista, e que no futuro talvez essas leis vão aparecer, vão emergir nossas pesquisas, nossos projetos de pesquisa sobre essa temática. Bom, me demorei um pouco nesse estilo de pensamento, porque ele, como ele fala da totalidade, né, de organicidade, holístico, eu acho que ele demanda uma explicação mais ampla e para trazer maior clareza, né? Por outro lado, um outro estilo presente no final do século XIX é a do Jacques Webb, em que vai defender uma postura oposta à do Hopkins e do Fischer, de que a vida é um fenômeno essencialmente molecular, explicado pelas leis físicas e químicas. Mas ainda a gente não consegue dar conta dos fenômenos da vida usando as leis que a gente tem da física e da química. Então, a gente precisa avançar e aprofundar os nossos estudos sobre os fenômenos da vida e da biologia, a fim de aproximar o nosso conhecimento do escopo teórico e das leis daquilo que a física e a química diz de como é o mundo, de como pensar sobre o mundo, os estilos de pensamento mecanicistas e reducionistas trazidos pela física e pela química, que possam ser instrumentos que nos ajudem a esclarecer que fenômeno é esse, o tal fenômeno da vida. E repito, nas situações em que não derem conta, tem dois caminhos. Um caminho é a gente avançar nas nossas pesquisas para que a gente consiga construir modelos que podem se encaixar essas explicações reducionistas.
ou que as explicações reducionistas possam ter sucesso e funcionar efetivamente nesse campo da vida, ou talvez a própria evolução da física e da química também vai nos permitir também a dar conta, né, a englobar os fenômenos da vida. Então, são dois estilos de pensamento diferentes. Então, de um lado, postura metodológica é reducionista, mecanicista, pensar o mundo dessa perspectiva, a partir das leis físico-químicas. De outro lado, a gente estuda como a química se comporta no campo da biologia, do mundo da vida, e a gente está buscando comportamentos típicos e próprios daquilo que a gente está chamando bioquímica. Veja, é importante ter em mente que Hopkins não está entendendo que, não, a biologia e a vida é apenas aplicar as leis da química puramente e pronto, e acabou na biologia e resolvemos. Não, isso é a postura do Loeb. O que o Hopkins está... É por isso que ele cria um componente, uma disciplina, uma cadeira de bioquímica. Para ele, a bioquímica tinha um status epistêmico próprio. Por quê? Porque a bioquímica não é exatamente química. A bioquímica não deveria ser apenas uma ramificação de uma química aplicada especificamente. A bioquímica merece um status epistemológico próprio, uma cadeira própria, o seu próprio campo. Por quê? Porque, como eu falei, o Frederick Hopkins estava buscando compreender o mundo da vida a partir de uma disciplina que ele ajudou a construir, chamada bioquímica. Ou seja, existem certos comportamentos, certas regularidades, certas estruturas que, sim, são próximas do campo mais geral da química, mas que, porém, são regularidades típicas que emergem na própria bioquímica. Não sei se ficou claro aí. E isso eu estou falando também de vocês compreender melhor quando pensa nessa perspectiva organicista, holística, de wholeness, né? de compreender sempre o todo, né? E não achar que a vida é um fenômeno, ou os mecanismos fundamentais da vida podem ser reduzidos a fenômenos mecânicos, lembrando lá do método mecanicista, né? De dividir em partes, compreender a função de cada parte e depois somar cada parte para compreender o todo. Essa compreensão para Frederick Hopkins se dá nas relações desse todo. É nas relações do todo que a compreensão dessas regularidades emergem. Tá? Então, já tem um certo emergenticismo aí, mas eu não sei dizer para vocês, eu não li nada do Hopkins que, assim, eu estou propondo aqui uma teoria emergenticista. Não, aí não cheguemos a tanto, mas eu diria que eu teria... E talvez até sim, tá? Porque eu não sou especialista também no pensamento do Frederick Hopkins, não, mas eu não me assustaria se aparecesse algum texto dele ou do grupo dele que propagasse ou incentivasse ou estivesse entre alguns dos pioneiros dessas posturas emergenticistas dentro da biologia ou, enfim, das ciências naturais. E aí vem a importância do Linus Pauling. Aí tem que dar um salto, né? Eu estou falando de... Não, mas não é um salto tão grande, né? Eu estou falando no final do século XIX, início do século XX. Lembrando... E aí quando é importante esse dado, né? Quando eu falo, eu estou indo agora para a década de 30. Pô, isso é um dado... É crucial. Não é um detalhe, não. Pode parecer assim um salto de 15 anos, tá? Porque eu falei, início da década de 20, início do século 20. Do século 20, década de 30 ainda pode-se dizer, né? Que é um pouco início do século 20. Então, não parece um salto. Mas, bem, quem conhece um pouco de história da ciência do século 20, os físicos aí sabem, entendem quando eu falo que é um salto, né? Porque se eu estou falando aqui bem final do século XIX e do século XX, e já vamos década de 30, gente,
A gente já tem a mecânica quântica, a teoria quântica bem avançada, né? A gente já tem a genética avançada. A gente já tem a grande síntese na biologia, junto com a teoria da evolução, também se estabelecendo. Então, é muita coisa que acontece em pouco tempo, né? Então, aí é quase que daquela, evocando aqui, fazendo um trocadilho lá com a teoria do equilíbrio pontual lá do Stephen Jay Gould, né? É quase que um salto aí evolutivo. Mas não vou cair numa visão linear da história da ciência, não. Mas, independente da visão que a gente tenha é muita coisa. E aí, tem algumas coisas que é importante ser pontuadas. Aqui, o que já temos nesse período? Aqui a gente já tem as pesquisas com drosófilas. Aqui já aparece a palavra gene, aparece já os termos como genética. Essa década a gente já está falando de que essa tal propriedade presente na célula, que é responsável pela hereditariedade, é um cromossomo, mas aí tem todo um debate se esse cromossomo existe materialmente, se ele é só um construto da linguagem. Isso é um debate muito sério, muito presente nesse período. Alguns acham que cromossomos, sim, pode ser está fisicamente presente ali na célula como uma molécula, outros acham que não. E mais, né? Assim, qual é a natureza dessa base material hereditária? Ainda está em controvérsia aqui. O que vai se tornando meio que estabelecido, gente, é que seja lá o que for essa base aí que propaga as características genéticas de um ser vivo para o outro, ela deve ser, mas hipoteticamente, tá? Isso que eu estou falando agora, ninguém tinha ainda encontrado nada que comprovasse isso, não. Mas a hipótese mais aceita é que era uma proteína. Deveria ser algum tipo de proteína. Alguma molécula proteica. E os trabalhos de Pauli vão ajudar bastante a estudar essas moléculas, as estruturas moleculares de várias naturezas, de vários tipos, dentro da célula. O impacto da teoria de Pauli é grande, porque também, aí, junto com a mecânica quântica, você tem uma outra química, né? Aqui você tem uma química renovada, e aí você vai começar a ter uma genética renovada também. Porque aqui você vai ter um reforço. Porque lembrando uma coisa, viu? A escola Frederick Hopkins e Fisher, lembra que é Cambridge. Se forma boa parte de todos os bioquímicos da Europa e dos Estados Unidos vão ser formados por Hopkins e Fisher. Então, assim, não é uma escola pouco influente, não. Aí, de repente, você aparece a mecânica quântica, aparece o Pauli propondo essas tais forças intermoleculares, pontes de hidrogênio, as forças fracas e etc. E isso dá um reforço para muita gente seguir mais a postura lá do Loeb, de uma perspectiva mais reducionista e mecanicista sobre a natureza da vida e da hereditariedade. Lembrando que, como eu falei no início, não são a mesma coisa, mas uma escola influencia a outra. E, paralelamente a isso, a gente começa a ter o Delbruck entrando aqui em cena. Delbruck, ele tem acesso ao ensaio Light, né, Luz e Vida, escrito pelo Bohr, em 32, publicado, se eu não me engano, acho que é na Nature, em 32. E, gente, para quem não sabe, eu vou falar porque alguns
estudantes do mestrado que estão aqui, nem todos fizeram física ou são alunos de física. Lembrando que o Bohr é um dos pais da mecânica quântica, né? Enfim, quem estudou o ensino médio, aí, o pessoal que fez química, já ouviu falar lá do Pauling, da distribuição eletrônica lá que o Pauling criou. Quem estuda aqueles níveis e subníveis, né, da nuvem eletrônica, etc., do elétron, já ouviram falar do Pauling. Então, são personagens que, mesmo para o pessoal que não é do grupo do Eduardo, que já conhece bem, mas que são bem conhecidos. Assim, o Bohr, o modelo do átomo do Bohr é discutido no ensino médio e o do Pauling também. Agora, o Delbruck já é menos conhecido. O Delbruck, por que eu vou falar dele? Porque é o ápice do livro do Schrödinger, né? Assim, muito das discussões feitas no livro é para chegar nos trabalhos do grupo de Fage, que é o grupo do estudo sobre os vírus, que o Delbruck inaugurou tanto em Colônia, na Alemanha, quanto nos Estados Unidos. O Delbruck e outros geneticistas, bioquímicos e físicos fizeram escola nos Estados Unidos e na Alemanha. E como é que o Delbruck, que tem a formação em física, vai chegar na biologia e na genética? Então é isso. Então, voltando ao que eu estava... Desculpa a minha não linearidade, meu idas e voltas, mas eu acho importante esclarecer esse background em relação a esses personagens, né? Para quem não é da área da física ou da filosofia da física. Então, o Delbruck, ele leu o ensaio do Bohr. Nesse ensaio, curiosamente, o Bohr, ele fala que é muito similar o que ele propõe como complementariedade em relação à onda-partícula na mecânica quântica, com a visão de que a vida só pode ser compreendida, de fato, com uma perspectiva complementar, da complementariedade. Mas não da complementariedade ipsiliteris, como é usada nos fundamentos da mecânica quântica, mas de forma similar. Ou seja, entender a vida do seu ponto de vista de sua trajetória histórica, evolutiva, e entender a vida do ponto de vista físico-químico. Sabe? Então, assim, desculpa, eu não vou poder parar aqui para aprofundar muito da interpretação da complementaridade de Bohr, até porque quem conhece, a gente sabe o que tem nuances, tem variações dentro da própria história de vida do Bohr, das ideias dele. Mas, enfim, algumas pessoas têm contato com essas ideias, de modo geral, né, de que a natureza da matéria ela pode ser entendida em duas perspectivas diferentes, a depender do contexto experimental, né, ou como onda ou como partícula. Eu falando de forma bem grosseiramente, assim, bem geral. O Bohr vai falar a mesma coisa. A vida ela pode ser compreendida dessas duas formas, a depender do contexto também. Você pode estudar a vida e compreender a vida a partir da sua história evolutiva, e você pode compreender a vida estudando-a do ponto de vista reducionista, estudando suas moléculas, suas estruturas moleculares e a estabilidade dos átomos. Aí ele vai colocar, né, assim como a mecânica clássica não dava conta de compreender a estabilidade dos átomos da molécula, a física e a química atual não dá conta de entender completamente a vida. Isso. Ele faz muito mais uma analogia, um paralelo. Ele não está dizendo que a complementariedade dos fundamentos da mecânica quântica se aplica de forma direta à compreensão desses fenômenos. E isso vai inspirar profundamente o Delbruck. Isso vai capturar o interesse do Delbruck. E aí tem toda uma trajetória do Delbruck. Ele vai trabalhar com a Liz Meitner, que eu acho que, se não me engano, é ela que divide o prêmio Nobel com o Wigner, né, em 63. E depois o Delbruck vai trabalhar com o Zimmer. E vai trabalhar justamente com
radiação, estudo de radiação, bombardeamento de radiação em vírus, em estruturas moleculares. O Delbruck não vai passar muito tempo com isso, não, mas é dessa forma que ele vai se adentrar no mundo da genética e da biologia. Bem, e aí chegamos na obra O que é Vida, do Schrödinger. Eu não sei como é que está meu tempo, Eduardo. Se eu já usei demais o tempo, que agora que entra a parte mais... Não, 40 minutos até agora, pode ficar tranquilo. A parte mais importante Então, acho que vou usar 1 hora mesmo. Mais importante da apresentação, que é o próprio livro do Delbruck. Do Schrödinger. Citando o trabalho do Delbruck. Então, veja bem. O Delbruck ele é influenciado por essa visão do Bohr. E detalhe, o Bohr, ele reforça essa perspectiva de que, olha, os físicos químicos deveriam estudar mais os fenômenos da vida, porque ali deve aparecer alguma lei autônoma, alguma lei que é própria do mundo da vida. Assim como algo semelhante ao que Fischer tinha falado, só que o Bohr ainda é mais enfático, ele fala de lei mesmo. Deve aparecer alguma lei nova da física, das ciências naturais, lei mesmo. Enquanto que o Fischer vai falar, não, talvez alguma forma de ordem, talvez alguma nova propriedade, talvez algo emerja dali. Não, o Bohr vai falar, não, uma lei física mesmo deve aparecer a partir dos estudos que os físicos fizerem dos fenômenos da vida. Isso também estimula o Delbruck. Mas influenciado pelo Pauli, influenciado por essa visão mais mecanicista e reducionista do Webb, desse estilo de pensamento do Webb, mas não diretamente pelo Webb, mas através do Linus Pauling, o Delbruck, em 1937, ele se aproxima muito mais dessa visão mais reducionista mesmo e mecanicista sobre o mundo da vida e sobre o mecanismo genético. E aí, é justamente nesse contexto do grupo de Fage que aparecem os resultados mais interessantes dentro de genética, e é justamente os resultados desse grupo de Fage que vai ajudar a fundar o que a gente chama hoje de biologia molecular. Eu vou falar um pouco agora desses resultados. Mas para falar deles, eu vou discutir um pouco nesse contexto e desses estilos de pensamento todos, dos dois principais, eu vou discutir também como é que eles resvalam na obra do Schrödinger, dissecando um pouco os debates, tocando mais diretamente dos debates que o Schrödinger levanta em cada capítulo do seu livro. No primeiro capítulo, o Schrödinger ele vai chamar a atenção para o seguinte, olha, a vida ela só pode se manifestar com muitas partículas mesmo. Ela só pode se manifestar com muitas partículas porque a gente sabe que existe lá o método dos grandes números em mecânica estatística e que quando a gente vai trabalhar com poucas partículas de número menor, aí o movimento browniano caótico, ele entra em cena, ele entra na jogada, mas quando a gente trabalha com infinitas partículas, bilhões de organelas, infinitas estruturas moleculares, a possibilidade de leis, de regularidades estatísticas emergirem é muito maior. E aí ele vai trabalhar lá com a raiz de N, vai dar o exemplo lá, quando comparando uma raiz de um número pequeno, você vai ter um grau de erro e de incerteza muito maior. Quando você vai trabalhar com uma raiz de um número muito grande, o erro disso vai ser menor. Infelizmente, ele não tem como demonstrar isso, porque isso envolve toda a teoria de erros, mecânica estatística, é uma coisa um pouco complicadinha. Ele pede para o leitor apenas aceitar que existe esse tal método e essa teoria dos grandes números, e que as irregularidades no mundo microscópico,
elas emergem de forma muito mais precisa, muito mais clara e precisa quando você tem a interação de inúmeras partículas, de um número muito grande de partículas. Se não, se fôssemos falar de algo que se mantivesse estável, com poucas partículas, então o grau de incerteza ia ser muito grande, movimento browniano ia entrar na jogada, enfim, manter a regularidade da estrutura, de qualquer estrutura, seria muito complicado. Aí no capítulo 2, ele faz todo um apanhado do conhecimento sobre genética feito até final da década de 40, né? Meados da década de 40, perdão. Esse livro, desculpa, eu esqueci de falar, ele é fruto de uma conferência que ele dá, se não me engano, em 43 ou 44, em Dublin, no Instituto de Estudos Avançados de Dublin, do Trinity College. Então, é um livro, gente, que é fruto de uma palestra, então ele tem um caráter ensaístico, ele é meio que uma carta, né? Assim, olha, gente, pessoal que não conhece, né? Óbvio que agora também eu vou falar outra coisa óbvia, os físicos podem tomar um cafezinho agora, se quiser tomar uma aguinha, porque eu chovendo molhado agora, né? O Schrödinger, gente, é um dos pais da mecânica quântica, é um dos autores da principal lei, vamos dizer assim, da lei das leis de Newton, né? Assim como a lei de força, as leis de Newton, as 3 leis de Newton está para a mecânica newtoniana, a equação de Schrödinger está para a mecânica quântica, né? E aqui mecânica ressignificada, claro, dentro do contexto de significados da própria mecânica quântica. Então, gente, aqui é o Schrödinger que já ganhou o prêmio Nobel, é o Schrödinger já com fama na comunidade científica, de grande respeito, renomado, agora simplesmente arriscando, e ele pede licença no início do livro, ele sabe que ele está adentrando em um terreno meio pantanoso, um terreno que ele não é especialista, mas que ele quer partir da seguinte questão, assim, o que a física e a química pode falar e como ela pode falar sobre o fenômeno da vida dentro desse espaço temporal, físico-químico, desse meio chamado célula. O que a física e a química pode falar sobre? Então, ele vai tecer comentários, ele vai tecer hipóteses, argumentos, caminhos, vai propor caminhos de investigação dentro do campo da bioquímica, muitos que já foram resolvidos hoje em dia, tá? Muito do que ele discute, na época era apenas hipóteses, especulação, hoje são coisas bem resolvidas e bem estabelecidas, eu diria, bem resolvidas, bem estabelecidas, né? Bem estruturadas e amadurecidas em programas de pesquisa em biologia molecular, bioquímica e etc., em genética. É um livro que é dito, né, que influencia muito Watson e Crick, que vai ganhar o prêmio Nobel devido ao estudo que eles fizeram da estrutura do DNA, e que eu vou comentar sobre isso. Tem toda uma polêmica em relação ao prêmio Nobel dado a Watson ou Crick. Mas, sigamos então. A estrutura de desenvolvimento ontogenético, né, o capítulo 2, como eu falei, ele vai fazer meio que uma retomada de tudo que se encontrou sobre genes. O Schrödinger ainda está dentro dessa perspectiva de que a entidade responsável, né, onde aloja lá os genes e os cromossomos deve ser uma proteína. Ele acha que não deve ser algo com muitas partículas, não é composto de muitos átomos, segundo ele. A gente sabe que isso, né, não é bem assim, mas na época ele achava que não, porque era uma proteína, e tinha que ser algo estável.
Se fosse uma molécula grande demais, era difícil manter a estabilidade disso, enfim. Depois, no capítulo 3, ele vai citar trabalhos justamente que estudam a aplicação de radiação, de raio-x em vírus, e aí vai citar estudos sobre mutação genética, né, usando mutação artificial, usando raio-x. E aí ele vai falar assim, olha, a vida e os caracteres hereditários, para ser hereditário, para se manter num corpo vivo e ser ainda propagado em diferentes gerações, precisa ser um cristal estável. Mas ele precisa ser estável, mas ao mesmo tempo ele precisa... É dele que vai sair a informação para transmitir os caracteres dos fenótipos, né, dos traços desse ser vivo. Então, para poder haver mutação, e ao mesmo tempo isso ser, ou seja, a mutação, haver mudança, mas ao mesmo tempo manter uma certa estabilidade, o Schrödinger, ele cita o trabalho de um físico, que eu não lembro agora o nome, perdoem a minha memória, mas ele cita o trabalho de um físico em que ele percebe que a mudança de estado da energia dessas moléculas, dessas estruturas que são responsáveis pela informação genética, que eu falei, ainda está no campo da especulação, mas que essas mutações elas só acontecem com grande energia, com radiação, com bombardeamento de radiação nessas estruturas, por saltos. E aí o Schrödinger especula, será que mecânica quântica não entraria aí na jogada, esses saltos quânticos? Será que não seriam saltos quânticos que ajudariam a explicar por que em um certo grau de energia a molécula consegue se manter bem estável, apenas com certo nível de energia que ela consegue ter transformações em sua estrutura? E mais, ele vai especular depois, mais à frente, se essas moléculas não seriam isômeros, em que a quantidade de átomos se mantém, existe uma estrutura que se mantém, mas a sua organização é que muda. E por isso que o Schrödinger vai achar que, olha, pode ser que sejam cristais aperiódicos isso daí. De novo, deve ser alguma proteína, eu não sei que proteína é essa, poucos átomos, deve ser um cristal uma molécula, né, um cristal que se mantém, mas que sofre mutação para poder ser possível a teoria da evolução, claro. Mas, ao mesmo tempo, não pode também qualquer energia ficar mudando. Então, para explicar mutação, variabilidade de vida, a gente só deve estar falando de cristais aperiódicos isômeros. E é isso ele vai discutir no capítulo 4 e 5. Tá? Esses termos que eu estou colocando aqui, os questionamentos, ele vai discutir e vai propor essas hipóteses no capítulo 4 e 5. Para dar conta dessas taxas de mutação, para dar conta da história da vida e também, ao mesmo tempo, dar conta de uma estrutura molecular, bioquímica, dessa tal proteína. No capítulo 6... E aí, no caso, aparece aqui, ele vai citar diretamente os trabalhos do Delbruck, discutindo justamente esses tais cristais, essa tal periodicidade e etc. Como eu falei, né, desde o capítulo 2, ele vai fazendo todo um levantamento de pesquisas empíricas que estão sendo feitas, gente, com esse material genético que ainda está no campo da especulação. E olha, aqui não aparece a palavra DNA não, tá? Ele acha que é apenas uma proteína.
de poucos átomos. Esqueça DNA, aqui não tem DNA ainda. Tá? E é justamente aí que vem o trabalho lá, a grande contribuição da Franklin, do Crick, Watson e do grupo lá, mas que tem influências dos trabalhos do Delbruck. Mas lembra que eu falei que o Delbruck ele abandonou essa coisa de bombardear os cristais com radiação? Esse trabalho é retomado depois, tá? Não pelo Delbruck, mas por outros estudantes nos Estados Unidos do grupo fundado pelo Delbruck. Mas o que vai ter a ver ainda o trabalho do Delbruck? Porque é o Phage Group, essa pesquisa em cima de cristais de vírus, compostos por colônias de vírus. Todo estudo de radiação, bombardeamento de radiação, é feito isso daí. Só que o Delbruck vai estudar essas taxas de mutação produzidas pela radiação. E aí, para ir finalizando, eu sei que meu tempo já deve estar estourando, para ir para a parte final do livro, vem a parte que eu acho uma das partes mais interessantes, mais instigantes, que é quando o Schirringer vai discutir o seguinte: olha, tem outro detalhe aí em relação à vida. A vida, agora o Schirringer não está falando de cristal aperiódico, o Schirringer não está falando de genética, de nada disso. O Schirringer está falando de vida no sentido geral. Para manter a vida, tem que ter algum mecanismo que faça com que os sistemas termodinâmicos dentro dos seres vivos mantenham esse sistema longe do equilíbrio. Por quê? Como assim longe do equilíbrio? Que equilíbrio é esse que eu estou falando? Ou seja, de máxima entropia, em que todo o sistema vai chegar a uma temperatura igual e a entropia máxima. O ser vivo, o Schirringer vai falar, o que mantém o ser vivo não é consumir energia, o que mantém o ser vivo é consumir entropia negativa. Variação da entropia negativa, porque o que todo ser vivo produz é entropia. O que quer falar de alguma propriedade, de uma lei, de algo que é essencial da vida, pronto, é entropia. Entropia é o que todo ser vivo produz. Mas, ao mesmo tempo, é uma dialética aí, porque, ao mesmo tempo que todo ser vivo, por definição, produz entropia, ele trabalha para que mantenha essa entropia distante, que mantenha o seu sistema distante do equilíbrio, que essa entropia não aumente internamente a ponto de chegar a uma entropia máxima e o leve ao equilíbrio termodinâmico. Ou seja, sua temperatura é igual com o meio exterior. Completamente igual ao meio exterior. Sem nenhuma variação interna. Sem nenhuma variação em relação a essas mudanças, taxas de temperatura, gradientes de temperatura. Bem, aí aqui vai aparecer pela primeira vez na história da física esse termo negentropia. Desculpa, escrevi errado aqui, tá? Negentropia. Desculpa, tá errado. É negentropia. Que é o que eu acabei de falar. O Schirringer vai dizer o que é mais fundamental de manutenção da vida não é a gente consumir energia. É a gente consumir entropia negativa, uma variação de entropia negativa. É isso que nos faz manter-nos distante do equilíbrio. Então, morte, do ponto de vista de Schirringer, na verdade, é o nosso sistema metabólico, ciclo de Krebs, que a gente estudou lá no ensino médio, quem lembra? Todo esse ciclo metabólico presente na célula, ele existe justamente para manter a entropia próxima de zero ou a sua variação negativa. A morte, isso é a vida. A morte é justamente a gente tender ao equilíbrio termodinâmico. É entender a entropia máxima. E aí o Schirringer finaliza o livro, no último capítulo, especulando, retomando o debate que eu citei anteriormente, porque, veja só, gente, todo esse caminho, Schirringer vai falar, pode ser que o leitor esteja pensando,
eu estou levando a uma defesa de uma postura reducionista e mecanicista sobre a vida. Não. Eu não acho que a física e a química dão conta do fenômeno da vida. Eu acho que a química e a física podem contribuir para estudar os mecanismos da vida, mas eu não acho que a física e a química dão conta de compreender o que é a vida de fato. E aí o Schrödinger vai retomar aquele debate de décadas atrás, que eu citei no início da apresentação, de talvez o avanço dos estudos da vida nos mostre novas leis dentro das ciências naturais. Não precisa a gente evocar nada sobrenatural, mas talvez existam leis naturais que a gente não encontrou ainda e que vão ser reveladas com o avanço das pesquisas e das investigações sobre os fenômenos da vida. Então, rapidamente, vou passar bem rápido, porque eu sei que já me demorei muito. Eu só queria tocar, não queria deixar de falar, gente, dessa polêmica em torno do prêmio Nobel da Rosalind Franklin, né? Que o prêmio Nobel foi para o Crick, Watson Crick. Eita, esqueci, eu botei aqui contribuição do trabalho de Crick, Watson Crick, perdão. Sobre cristalografia de raio-x. Veja só, o Henkel e Deutschmann, eles se posicionam sobre esse debate, sobre essa polêmica, né? De fato, a Franklin merecia ganhar o prêmio Nobel junto. O que eles apenas fazem de adendo é que, assim, olha, o Watson e o Crick, eles vão além do trabalho da Franklin, isso tem que ser dito claramente, assim. Eles não só encontram a estrutura... Primeiro, eles não só encontram que essa tal estrutura de reprodução dos caracteres está no DNA, porque já se conhecia a molécula do DNA, mas para muita gente elas não eram responsáveis, não era algo atrelado aos cromossomos, não era atrelada à carga genética, tinha outros papéis, mas nada a ver com genética. E aí um dos grandes papéis desse grupo é mostrar a centralidade do DNA e como se dá essa estrutura. E se percebeu que, de fato, é um cristal aperiódico, só não é uma proteína de poucos átomos, como o Schrödinger dizia. Então, de fato, ela contribuiu e muito, ela e o Wilkins, para encontrar essa estrutura. Só que o trabalho do Watson e do Crick vai além dessa foto, mas o prêmio Nobel se diz muito, e a imprensa propagou muito, a fama do Watson e Crick se dá devido à imagem que, na verdade, foi produzida pela Rosalind Franklin e pelo Wilkins, sabe? Então, assim, isso é meio... claro, aí entra naquelas questões, né, de epistemologia feminista, do papel dos estudos de gênero em história da ciência. Bem, aqui eu vou pular, porque eu acho que o Eduardo, eu acho que eu já extrapolei o tempo, né? Eu esqueci de... Só um pouquinho, mas fique tranquilo. Tá. Só para fechar mesmo, a apresentação como todo, né? Antes eu falei do livro, mas agora da apresentação. É só citar aqui algumas polêmicas que são ressuscitadas pelo Schrödinger sobre essa relação entre entropia e evolução, né? Da ordem, poder, vida, desordem. O Schrödinger vai dizer, não, como eu estou falando aqui de genética e vida, né, posta, ordem só vem de ordem. Schrödinger não vai discutir lá o surgimento, como surgiu a primeira célula. Isso não está discutindo, não é debate do Schrödinger. Sobre desordem da origem à ordem, não é o tema central do livro de Schrödinger. Mas é um tema que o Prigogine vai tomar, mas eu não vou aprofundar aqui. O que me interessa apenas é o seguinte: dentro do legado da obra do Schrödinger, eu citarei essas 3 pessoas aqui que têm grandes contribuições na física. Prigogine, prêmio Nobel 77, Wickham em teoria da informação, em ecologia, relações... Ou seja, vários estudos sobre teoria da informação, ecologia e física. E o Kaufmann, também muito conhecido na mecânica estatística. Desculpa, ele morreu recentemente, eu esqueci de colocar aqui a data, né? Ele morreu... Não sei se tem uns... Quem pode me ajudar aí? Eu acho que tem 2 anos que o Kaufmann morreu, mais. Acho que mais, né?
mas que é também um nome gigante na mecânica estatística, justamente nos estudos nas relações entre física e vida, né? E aí o curioso é que o Kaufmann vai fazer uma discussão aí que talvez a gente precise reformular, sim, a segunda lei a partir dos estudos da vida, ou talvez criar uma quarta lei da termodinâmica de que os mecanismos da vida buscam manter a taxa, o gradiente de temperatura dentro de um limite de variação de temperatura. Então, os mecanismos vivos criam, e aí o Kaufmann descreve vários desses mecanismos, criam mecanismos bioquímicos para dissipar a energia e fazer com que a energia térmica e fazer com que a nossa temperatura interna se mantenha dentro de uma variação pequena, né, e não tenha grandes picos de variação de temperatura. Essa estrutura, isso é uma lei dos seres vivos, que se percebe nos seres vivos, e aí o Kaufmann vai dizer, talvez essa é a lei que o Bohr estava propondo lá desde a década de 30. Acho que vou terminando por aqui, eu já falei o bastante. Qualquer dúvida, porque desse ponto aqui eu corri, que eu acabei me atrasando. Desculpa, só um ponto que eu acho importante. O Gould, Stephen Jay Gould, eu acho que é desse livro que foi escrito 50 anos depois, em homenagem ao livro do Schrödinger, que é Vida. Eu acho que o ensaio dele é o mais crítico, é o mais ácido, é o mais pesado contra o Schrödinger. Né, eu não sei se o Jay Gould interpretou mal o Schrödinger, ou se o Jay Gould achou que, olha, Schrödinger parece ter uma postura mecanicista, reducionista o tempo todo no livro, chega no final, ele defende que a biologia não se reduz à física e à química, mas na prática, no livro todo, foi isso que ele fez. Então, o Jay Gould ele tem uma crítica ao Schrödinger, ao Delbruck, ao Crick e ao Watson, a ter uma visão, que ele acha que tem uma visão muito reducionista da biologia, esse pessoal, né? Ele acha que existe na biologia uma tradição de tender a ter uma postura muito mecanicista e reducionista, e que acaba isso indiretamente, como eu diria, sabotando ou enfraquecendo a força da teoria darwiniana historicista da evolução. Então, eu termino por aqui. Estou aberto às perguntas, esclarecimentos e o debate. Desculpa. Muito bom, Frederico, muito bom. A temática ótima, muito instigante. Creio que os colegas aí já estão afinados para as próximas etapas, que são as perguntas. E aí eu já vou passar aqui a palavra para o professor José Vieira, que foi o primeiro a levantar a mãozinha. Se os outros quiserem perguntar, fazer qualquer intervenção, por gentileza, levante a mãozinha. E na sequência aí, o Felipe Pamplona. Professor José Vieira, contigo, primeiramente. Parabéns, professor Frederico. Você trouxe um tema bastante complexo e que eu considero assim que é uma área em aberto na física. Eu falo física não como disciplina, mas no sentido mais original da palavra, physis, que seria, digamos assim, está relacionado com a vida e o pensamento também, né? Dentro dessa perspectiva que você traz, a chance de existência de vida fora da Terra seria uma coisa palpável, assim, que se traz probabilidades, mas assim, eu estou falando em termos também de condições de desenvolver uma vida celular baseada na química do carbono, né? Eu sou químico de formação, então tenho uma certa facilidade de entender como é que se estabelecem alguns mecanismos envolvendo esse átomo, né, esse elemento químico. Então, a síntese da pergunta é essa, né? Vida fora da Terra e as condições para que se desenvolva a vida também que não seja baseada no carbono. Bacana, José. Obrigado. Bom você tenha gostado, tenha curtido a apresentação. José, primeiramente, assim, eu acho que
eu diria, cara, que a maioria dos físicos não deve questionar muito a grande probabilidade de existir vida lá fora, né? Eu não conheço nenhum... Deve existir, enfim, mas não conheço nenhum argumento, assim, muito pesado para dizer assim, ó, existe um argumento aqui que faz impossibilitar ou se tornar quase impossível. E mesmo que houvesse um argumento que tornasse quase impossível a vida, existir vida lá fora, quando a gente calcula a quantidade de possibilidades, né, de configurações e de sistemas planetários, estrelas, sistemas planetários aí no universo, dada a quantidade de galáxias que temos, dada a quantidade de estrelas que temos na galáxia, é um número tão infinito que, se fizermos qualquer cálculo de probabilidade, por menor que ele seja, ele vai aparecer inúmeras possibilidades. Então, eu acho que, enfim, não conheço nenhum argumento que realmente impossibilite, que faça com que as pessoas não acreditem na possibilidade de existir vida fora do nosso planeta. A questão é que vida é essa, como você colocou, né? Carbono e tal. A questão é como essa vida, em que grau ela vai estar, né, de evolução. Não, grau de evolução eu não sei se é um termo bom, né? Porque fica parecendo que é uma coisa linear, enfim, mas em que momento da história que essa vida vai estar passando, né? Agora, o que é interessante desse debate todo, José, do ponto de vista físico, de leis mais gerais, assim, que eu acho interessante, é que ele estabelece alguns comportamentos gerais que, vamos dizer assim, é quase que pensar uma epistemologia da vida, no sentido assim, quais as condições de possibilidade para poder surgir vida, sabe, e ela se manter. Então, assim, tem que ter átomo tal, tem que ter átomo... Não, tem que ter isso, tem que ter um sistema que mantenha-se longe do equilíbrio, que talvez, né, essa lei aí que o Kaufmann propôs, né, que o Schneider também propôs, não só o Kaufmann, de manter o gradiente de temperatura estável. Agora tem o seguinte, as pesquisas do Kaufmann, eles mostram que o carbono ele é um candidato muito interessante, porque o carbono ele é muito eficiente na dissipação de energia. Porque muitas vezes ele tem um comportamento como de um metal, a depender da estrutura dele, entendeu? No sentido de dissipação de energia. Então, essa combinação de água mais carbono, isso ajuda muito nessas estruturas termodinâmicas no sentido de dissipação, de manutenção de uma entropia próxima, de sua variação próxima de zero, de entropia negativa. O carbono auxilia muito, mas aí eu teria que ter um conhecimento muito mais profundo de química para dizer se outros átomos dariam essas mesmas propriedades, sabe? Um leve desequilíbrio é importante para esse processo, porque a vida em si não é um equilíbrio. Nós vemos a coisa do ponto de vista macroscópico. Mas do ponto de vista microscópico, há um desequilíbrio, sim, porque há uma evolução, né? O nascimento, o crescimento, o envelhecimento, etc. E isso reflete um desequilíbrio, mais um desequilíbrio, digamos assim, do ponto de vista termodinâmico, isotérmico, digamos assim, controlado, né? Em microestados, avançando a microestados, né? Numa dada direção, né? Certo. Você fala a questão do sentido, da espontaneidade, né? Sim, da irreversibilidade. Então, a física do desequilíbrio, junto com a do equilíbrio, eu acho que elas se interagem aí, no caso, para... Interessante, José. Aí eu acho que vem a contribuição do Prigogine, né? Porque o Schrödinger não discute isso, nesses detalhes, né? Nesse nível de detalhes, assim. Mas eu acho que o Prigogine já faz discussões, assim, bem mais aprofundadas. Eu acho que essa é a grande contribuição do Prigogine. Sobre esse comportamento longe do equilíbrio, dessas flutuações, dessas pequenas flutuações, etc. Muito bom. Escola de Professor Vieira, mais alguma questão? Tudo ok. Estou satisfeito. Tudo ok? Então, muito obrigado aí pela participação.
Na sequência, Obrigado. Felipe Pamplona e depois Érica Barros. Felipe, por gentileza. Olá, meus caros. Espero que estejam me ouvindo bem. Frederic, a palestra fez jus às expectativas. Fique tranquilo. Um bom saldo dela é o seguinte, eu tenho recebido, né, livros de um contra-almirante da Marinha que faleceu, a família está desfazendo da biblioteca dele, eu estou ajudando a encaminhar alguns livros para algumas bibliotecas, e alguns ficaram para mim, e você me convenceu a não passar esse livro aqui adiante. Que foi editado no Brasil, que é A Vida, do Schrödinger, né? Junto com outro livro também que parece muito intrigante, que chama Espírito e Matéria, né? Esse, no caso, é um livro posterior, né? O que é A Vida é de 1943, Espírito e Matéria de 1956, né? O primeiro foi palestrado em Dublin, o segundo em Cambridge, né? Uma década depois. Parece que nesse livro posterior, Espírito e Matéria, ele já vai para a questão mais ousada e desafiadora ainda, que é a questão da consciência, né? A questão da consciência. Mas nos atendo aqui ao primeiro livro, a parte que você falou, que me chamou muita atenção, assim, muito bacana, eu ainda não li, tá? Eu estive folheando durante a sua Essa palestra. tradução acho que é portuguesa, né? De Portugal, né? Posso verificar agorinha, deixa eu ver. Se eu não me engano, acho que é de Portugal. Eu não conheço o tradutor, mas é Pinheiro, M.L. Pinheiro, talvez seja. A editora tem aí? Sim, é de Lisboa, é isso mesmo. Pronto. É uma edição de Lisboa. É muito simples a edição, assim. Porque no Brasil foi Mente e Matéria, em Portugal traduziu... Isso, da Unesp, né? Da Unesp. No Brasil é da Unesp. Em Portugal eles foram da mente direto para o espírito. Só para você ver, hein? Mas olha só, muito bacana você ter chamado a atenção, tanto no pensamento do Bohr quanto do Schrödinger, né? Para a espera da descoberta, talvez, de novas leis do organismo. E nesse sentido, se a gente pautar que o livro foi escrito ali nos anos 40, né? As leis fundamentais da física que estavam em voga naquele período mesmo, firmemente, era a gravitacional e a eletromagnética, e estava no processo de descoberta ainda da lei forte, né? Da lei fraca, e posteriormente, né, com a cromodinâmica quântica, que vai se assentar a questão da interação forte, né? E é muito interessante eles já terem plena consciência que é um passo para o emergentismo, que nem você colocou, né? Você colocou talvez o Hopkins como um pioneiro ali, né, do emergentismo, mas é muito interessante eles já terem uma certa consciência de que o fenômeno da vida a gente não conseguiria explicá-lo, deduzi-lo das 2, 3 interações fundamentais da física que concebiam na época, ou podemos dizer das 4 agora, né? E ao mesmo tempo que eles começam a ter essa consciência, a epistemologia que se desenvolve no século XX, por muitos autores, ela tem um problema sério do fisicalismo, né? Os grandes epistemólogos de influência dessa época, né, eu poderia colocar o Reichenbach, mas podem colocar muitos outros, eles estão profundamente calcados no problema do fisicalismo. E a primeira pergunta que eu te faço é assim, né? Você, Frederico, como você avalia a obra do Schrödinger, ele em nenhum momento ele se liberta desse fisicalismo, que é típico da epistemologia, né, que foi se fundamentando na época, para lidar com um problema tão complexo, né? E a minha segunda pergunta vai só como uma curiosidade do livro, que é você tecer um breve comentário sobre o que ele fala do livre-arbítrio ao final, né? O epílogo do livro é do determinismo e do livre-arbítrio. Queria te ouvir um pouquinho sobre essas duas questões. E obrigado aí. Então, enfim, a primeira pergunta em relação a se Schrödinger se libertou mesmo do fisicalismo. Veja, eu
Eu acho que, na verdade, o Schrödinger, pelo menos o Schrödinger da década de 40, e aquele. Porque lembra que tivemos algumas apresentações sobre as mudanças de posicionamento de Schrödinger aqui, né? Ele tem uma fase que ele segue o Bohr, depois ele rompe. Tivemos eu acho que a Sofia falando sobre as visões do Schrödinger sobre causalidade, o quanto que ele mudou também. E aí, esse Schrödinger de 40, para mim fica claro que ele não é fisicalista. Agora, talvez caiba a crítica que o Stephen Jay Gould faz à obra, né? De que, tipo assim, ele não se apresenta fiscalista, mas no decorrer da obra, quando vai citando os trabalhos empíricos, fundamentando as suas especulações nas pesquisas empíricas, são pesquisas empíricas que são bem pro lado do fiscalismo. Por mais que depois... E é curioso, eu concordo, assim, em parte eu concordo com a questão, com a crítica do Stephen Jay Gould. E eu acho que isso resvala também na questão do livre-arbítrio e das especulações que o Schrödinger vai fazer no final, né? No final da obra, porque a minha interpretação, Felipe, é que parece assim, olha, eu vou pegar tudo que tem de mais atual produzido sobre esse assunto e vou especular em cima, em torno disso, mas no final eu vou dar a minha viajada aqui, sabe? Eu vou dar a minha especulada aqui, a minha viajada, eu vou sair agora, me permitem especular mais ainda, porque antes é uma especulação em cima, entenda? Tem um nível diferente de especulação aqui. No decorrer do livro, ele especula, por exemplo, essa coisa do cristal aperiódico. Deve ter seu isômero. Tudo isso é especulação. Não tem comprovação nenhuma que é nada disso. Assim. Mas são especulações, sabe? Também não são um vácuo. São baseados no tudo da leitura panorâmica que ele faz dos experimentos do momento. Agora, quando chega no final, que ele vai para essa coisa de que não, devem ter leis próprias, a questão do livre-arbítrio, a libertação da cultura e do espírito humano, do determinismo e do mecanicismo, e etc, etc, aí eu acho que já é um nível de especulação e de viagem especulativa muito maior, muito maior. Ele se permite livre, leve e solto, vamos dizer assim, no final do livro. Ele faz o prefácio do livro, eu pude ler agora, é brilhante, assim, e ele faz uma grande, vamos dizer assim, grandes escusas para poder se permitir isso, né? A pisar em terrenos que não é da especialidade dele. Mas Felipe, desculpa, mas me permita, é porque é o Schrödinger. Outra pessoa claro. Seria tomado como uma viagem, um absurdo. O cara tá. Porque é o Schrödinger, é o peso do Schrödinger. Poderia ser um Einstein, poderia ser o Bohr, podia ser o Schrödinger. Mas, tipo assim, não dava para ser um físico sem a projeção e o peso que eles têm, né? Um ponto curioso, assim, enfatizando o que você falou, tanto do Bohr quanto dele, que é uma pauta no livro, mas quando ele fala das novas leis do organismo, é muito interessante eles pensarem que eles podem, através do estudo da vida, né, descobrir, por exemplo, uma nova lei de instância biofísica que não é redutível às interações fundamentais que eles conheciam naquela época. A questão é que essa lei, vamos dizer, de caráter biofísico, ainda é uma lei física, né? Me parece, ainda é uma lei estritamente física. Me parece, de modo geral, assim, que eles estão dispostos talvez a uma expansão do domínio da física, mas não abrem mão do fisicalismo, né, principalmente de ordem secular, né, típico da época, assim. Mas, enfim, só queria complementar esse ponto, né? Seria muito interessante pensar realmente uma lei de ordem biofísica não redutível às nossas interações fundamentais. Mas Felipe, eu acho que isso seria a proposta mais do Frederick Hopkins. Eu acho que para ele existem regularidades na bioquímica que não são físicas. E aí talvez o José Vieira possa... Eu não sou químico também, né? José Vieira se conhece mais aí de bioquímica, pode nos ajudar nesse sentido.
Não sei se também é uma visão, uma interpretação do Frederick Hopkins da época, da bioquímica, né, do estado da bioquímica da época, mas ele dá a entender que existem leis dentro da bioquímica que não são físicas, que são da bioquímica mesmo. O Bohr, talvez você tenha razão, viu? Eu não duvido não que o Bohr talvez acaba resvalando nesse fisicalismo, sim. Talvez não um fisicalismo mecanicista, sabe? Reducionista clássico, mas ainda assim é um fisicalismo, com toda a física atualizada, mas é fisicalismo. Já o Schroeder, ele fala de leis das ciências naturais. Aí você percebe que tem uma, né, ele deixa meio... O que quer dizer leis das ciências naturais? É porque não é da física? É porque existem leis que são mais gerais do que vão além da física? Aí o Schroeder eu acho que deixa mais aberto. Obrigado, Frederico. Vamos rodar, girar a roda aqui. Né? Então, muito obrigado aí, Felipe, pela intervenção. Érica Barros, por favor, contigo, Érica. Eu vou só limpar minha câmera aqui, um segundo. Pronto. Oi, boa noite. Parabéns, Frederico, pela apresentação. Eu anotei aqui alguns comentários. Só baixar minha mão. O primeiro é que, apesar da bioquímica não ser uma subcategoria de si mesma, e nem uma subcategoria da química ou da física, todos os processos bioquímicos, bioenergéticos, todos os ciclos metabólicos e relacionados ao corpo humano, todos eles obedecem leis químicas e leis físicas. Um dos pontos que eu penso que seja a diferença, assim, é porque na bioquímica, durante provas bioquímicas, como exames ou processos bioquímicos do corpo, relacionamento da relação das células, enfim, há uma preocupação com as estruturas biológicas do ser humano. Então, há uma relação química, a relação química com a estrutura em si, por exemplo, a estrutura de um osso, a estrutura de alguma outra parte do corpo. E isso aplicado à saúde. Então, acho que, não sei se eu acho que um dos pontos, eu acho que é esse. E eu considero esse um ponto de avanço dentro da bioquímica, se comparado com as ideias que a gente tinha de bioquímica no início, assim, que ela foi desenvolvida. Um outro ponto que eu anotei tem uma física chamada Sabine Rosenfelder. É uma mais velha, assim, do cabelo curto, e ela tem um vídeo que fala sobre uma das dificuldades da saúde em si, sobre a longevidade, não é, sei lá, diabetes, doenças do tipo, é justamente a entropia. Então, a gente vai morrer por conta da entropia, por conta dessa desorganização, por conta desse ambiente caótico. E esse caos está acontecendo o tempo todo no nosso corpo, por desarranjos químicos, metabólicos, enfim. Só que existe uma correção ao mesmo tempo disso, de forma bioquímica, de forma química, por atração de átomos e moléculas, enfim. Tanto é que algumas terapias mais modernas são justamente só nessa parte que está ocorrendo um desvio ali. Tem uma fofoquinha para finalizar, que todo mundo gosta de uma fofoquinha Eu não sei se vocês sabem, mas Darwin, a teoria de Darwin era para ter sido melhorada, enfim, ter tido ali a contribuição genética, que era o que faltava, só que ele não leu o trabalho de Mendel. Foi enviado. Dizem que estava até na estante dele, eu ouvi falar que estava na estante dele, mas ele não leu, né? Diz que estava na biblioteca dele. Sim. Será que ele era um engavetador igual Einstein? E aí, o curioso é isso, porque tem algumas pessoas vão falar que ele não leu, porque ele era uma pessoa difícil. Ele tinha, talvez, uma pessoa muito geniosa, e ele tinha muita dificuldade em matemática,
E tem até um trecho que ele fala, tentei pegar umas aulas de álgebra e desisti, a questão de estatística era um ponto fraco para ele. E Mendel era muito bom em matemática, em proporção estatística. Tanto é que a teoria, o livro dele, falta essa parte matemática, essa parte estatística. E ele não leu. Pelos relatos e pelo comportamento do Darwin, muitas pessoas afirmam que é porque ele subestimou o monge tibetano e a gente teve ali um gap na teoria dele. É isso. Parabéns de novo pela apresentação. Obrigado, Érica. Obrigado. Eu fico me perguntando, gente, se essa questão da bioquímica, a preocupação do Frederick Hopkins em relação à autonomia da bioquímica, não seria semelhante a uma preocupação hoje na epistemologia da química, de ter gente de achar que a química pode ser reduzida à mecânica quântica, física, ou se a química teria uma epistemologia, uma natureza própria, sabe? Eu me pergunto se não seria semelhante, sabe, assim, essa preocupação, assim. Muito bom. Frederico, não tem nenhuma mãozinha mais levantada, então eu vou fazer o fechamento aqui com uma provocação, tá bom? Só uma provocação. Olha, se na perspectiva do Bohr, as leis da vida não se reduzem às leis físicas e químicas, se na perspectiva de Schrödinger, as leis da física e da química não dão conta de compreender a vida, nós podemos, a partir dessas asserções, chegar à conclusão que nós vamos ter mesmo que abraçar o sobrenatural? Não. Mas isso é um bom debate, Eduardo. É um ótimo debate, né? Agora vamos recorrer a quem? A Deus? Não, eu tenho escrito sobre o naturalismo aberto, de que, sabe, a gente pode falar, sim, da realidade da natureza e acreditar que a ciência é capaz, uma postura parecida do Quine, bem parecida com a do Quine, assim, a gente pode dar conta de falar da natureza, mas não significa que já temos uma ciência pronta e uma química toda pronta e completa e a teoria de tudo para poder falar do todo, assim. Sempre vai ter gaps, sempre vai ter coisas inexplicadas e tal, e que quando for avançar a física, avançar mais a química, a matemática e etc, e o conhecimento, a gente vai dar mais conta de partes da experiência que não estão sendo abarcadas, né? Bem, essa é a minha postura, né? Também quero tornar isso um dogma. Exatamente. A gente que lê mais os textos do Schrödinger relacionados à física, eu, por exemplo, eu não tinha lido ainda O que é Vida, comprei, chegou aqui, aí coloquei, é o próximo que eu vou ler. Mas aqui eu fiquei curioso, muito curioso, e aí se você quiser falar um pouquinho sobre isso, ou pelo menos aprofundar mais, sobre essa questão de como ele trata do limiar entre física e biologia. Como é que ele vê, assim, qual é a área de fronteira? Como é que se dá o pulo epistemológico, não epistemológico, ao pulo biológico da física para a química e vice-versa? Como é que ele trata disso no livro? É bacana essa pergunta, Eduardo, que me permite esclarecer um ponto que é crucial, muito crucial no livro todo, muito caro ao Schrödinger, que é o seguinte, o que ele usa como argumento para dizer que a física e a química não dão conta dos fenômenos da vida? Porque, pelo seguinte, lembra do argumento inicial, porque acabou ficando incompleto essa apresentação minha mesmo, falando do livro, aí acabei tendo que correr um pouquinho e atropelei um ponto. Lembra que eu falei que da lei dos grandes números, que a partir que ele vai falar, não, a vida tem que ser realmente com muitas partículas, porque quando você tem amostras, quando você tem fenômenos estatísticos quase infinitos, as leis de probabilidade, ou então as regularidades, elas vão acontecendo com uma precisão maior. Só que o Schrödinger vai falar, só que a tal molécula da hereditariedade é uma proteína de poucos átomos. A lei, a tal
lei dos grandes números, não vale para esse caso. E aí que ele vai dar aquela explicação toda, que deve ser um cristal, aperiódico, isômero, que ele só deve ter mutações com certos saltos de energia e tudo mais. Só que ele vai falar o seguinte, olha, mas existem comportamentos na vida que só emergem a partir... Porque, assim, a física e a química descrevem o comportamento do átomo, da molécula e da relação intermolecular. Mas existem propriedades na vida que emergem a partir desse todo, de um coletivo muito grande, e etc. Essas regularidades que vão emergir estatisticamente desse todo, dessas relações múltiplas de N infinitas entidades, infinitas partículas, enfim, tudo mais, isso a física não é uma lei fundamental da física que vai descrever, entende? Não é a lei forte, fraca, gravitação, eletromagnetismo que vai descrever esse comportamento, essa ordem, essa periodicidade que vai emergir. Então, essa periodicidade que vai emergir daí, dessa estatística, dessa quantidade infinita de partículas, é essa periodicidade que ele vai dizer, aí tem uma ordem, aí tem uma lei que não é dada pelas interações fundamentais, pelas interações fundamentais que a física descreve. É daí que vai surgir. Então, a resposta da sua pergunta está aí. Para o Schrödinger, é justamente a questão estatística de você ter infinitas partículas, infinitas interações ao mesmo tempo. Muito bom, muito bacana. Gente, mais alguma questão? Não tem mãozinha levantada? O Stas está perguntando aqui, Eduardo, o que está escrito aí na sua camisa? Está escrito, não existe realidade na ausência da observação. Interpretação de Copenhague. Diga, Felipe. Eu só ia fazer um comentário, foi muito legal a pergunta, o comentário inicial do professor José Vieira do Nascimento Júnior. Fez uma certa conexão até com o último seminário Physicals que a gente teve, foi no Planetário, discutindo, né, as bases filosóficas da astrobiologia. E lá, a questão que o Frederico comentou aqui sobre a probabilidade de haver vida lá fora, isso foi colocado, mas foi muito debatido também essa relação assim da vida ser um objeto de investigação do qual a gente parte sem definição, né? Para daí tentar compreender a partir de que ponto aquilo se origina ou não. O professor Gustavo, astrobiólogo, né, ele enfatizou muito bem que é algo que, às vezes, a gente está tratando das interações físicas da matéria e tudo, e quando você vira o rosto e olha de novo, a partir dali a vida começou. Você não sabe onde está o lapso, assim, o despontar. Só uma coisa, o Schrödinger abre o livro com uma frase muito interessante do Spinoza, da Ética. Fala assim, a morte é aquilo em que o homem livre menos pensa. A sua sabedoria reside, precisamente, em meditar não na morte, mas na vida. E, não obstante ele ter aberto com essa frase, eu acredito que a resposta dele para a morte está melhor do que para a vida, né? Que a morte é um equilíbrio termodinâmico, a vida segue aí como um mistério em aberto. Acho que nesse século a gente já está pensando isso muito à luz do problema da emergência, né? A tendência agora é combater reducionismos, né? Tentar compreender a complexidade através dos fenômenos de emergência. O professor Oswaldo também estuda, por exemplo, a questão da consciência por aí. E o Frederico, se um dia você vier falar para nós da mente e matéria, ou espírito e matéria, será um prazer. Aí eu já vou ter que fazer uma contextualização dentro da discussão sobre consciência, dentro da mecânica quântica. Mais complicada ainda. Não, porque é muito caro para mim, né? Eu estudei o Wigner, então vocês devem saber o quanto que a questão da consciência é cara para essa temática. Olha. Mas é um bom debate, a gente pode trazer depois aqui para a pauta, para você retornar conosco. Mas eu fico feliz que já achei um resultado aqui bacana. Estou estimulando as pessoas a lerem o livro. A não doá-lo adiante.
a retê-lo. Não, é bacana, é muito bacana. Claro que tem várias coisas que já são, né, out of date, assim, já estão desatualizadas. Já. Mas, sabe, a coisa especulativa do Schrödinger, é bem interessante, é bem bacana a maneira de pensar do Schrödinger. É bem interessante. Exatamente. Gente, olha, então, no adiantar das horas, daqui a pouquinho teremos aulas, estudantes e professores, a partir das 19 horas. Eu passo agora a palavra para o Frederico, para ele poder aí fazer as considerações finais e a gente fechar esse momento. Mas antes da fala do Frederico, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos, tá bom? Que estão conosco até agora, e aqueles que já foram. E agradecer muito ao Frederico por esta presença aqui, esse estímulo ao pensar, essa discussão que se tornou nova nas nossas discussões aqui do grupo, né? Nós geralmente enfatizamos nesses seminários especificamente os problemas inerentes à mecânica quântica, a questão da medição e outros problemas mais. E agora vem o Schrödinger, que é um cara que sempre pensou fora da caixinha, nos trazer a problemática sobre o que é a vida. E o Frederico fez uma ótima exposição e um ótimo trabalho. E, mais uma vez, muito obrigado mesmo, Frederico. Não, eu agradeço, Eduardo. Como eu falei, você tem sido generoso não só comigo, com vários outros colegas. Você está promovendo esses encontros para além desse seminário também, né? Na Ampof, com o GT. Isso tem me animado bastante. Assim, eu fiz o mestrado em Filosofia da Física em 2007 para 2009. Na época, eu só dialogava com Oswaldo e Colival, praticamente. Assim, E hoje eu estou tendo pessoas... O debate está muito além do que... Enfim, eu já li pessoas e fico feliz de ter esse espaço da gente poder trocar ideias e compartilhá-las. Assim, muito grato mesmo. Exatamente. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo. Vamos voltar com outra pauta contigo, de repente com o Wigner, ou a questão aí da consciência. E, gente, boa noite, então, a todos. Encerramos aqui a nossa reunião e muito obrigado aí mais uma vez, viu? Grande abraço, Frederico. Abraço, gente. Obrigado.